Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Freitas, psicóloga clínica escolar e sou especialista em terapia familiar e de casal. Como nós vimos no vídeo anterior, o Mindfulness e a respiração, elas podem ajudar na concentração e no autocontrole emocional. O Mindfulness é uma meditação, mas será que é possível meditar com crianças? Bom, eu tô aqui para te mostrar os benefícios do Mindfulness e ensinar também algumas práticas dele para fazer com as crianças. E tudo isso de uma forma muito divertida e estimulante. Vamos lá? O Mindfulness é a capacidade de estar consciente daquilo que passa com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E tudo isso ao mesmo tempo. Geralmente, nós estamos acostumados a pensar em diversas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade nós deveríamos estar apenas concentrados no que estamos fazendo. E o Mindfulness vai fazer com que a nossa atenção esteja realmente focada no momento presente. Muitas pessoas, quando buscam o Mindfulness, elas vão atrás de alguns benefícios, geralmente para melhorar o foco, para reduzir a ansiedade e o estresse, dificuldades para dormir, ou seja, insônia, e da busca da paz interior, da redução e do controle da hiperatividade e da desatenção. Só que os benefícios do Mindfulness, eles vão muito além, tá? Diversos especialistas, inclusive, recomendam para as crianças, além de uma rotina com hora fixa para dormir, para acordar, para comer, para estudar, para brincar, eles também estão recomendando um horário para meditar. Para as crianças, as técnicas de Mindfulness podem ajudar elas a entender, a aceitar, a gerenciar as emoções e os pensamentos negativos, tá? E tudo isso vai auxiliar na qualidade da interação, nos relacionamentos sociais. Elas vão aprender a lidar de forma assertiva com a raiva, com a agressividade. Elas aprendem a focar sua atenção no momento presente, sem ficar presa no passado ou ansiosa pelo futuro. Então elas também vão aprender a controlar os seus impulsos, vai ajudar a reduzir a ansiedade, nos desafios escolares e também no dia a dia, vai ajudar a melhorar o desempenho escolar e ela também vai experimentar um equilíbrio emocional e uma sensação real de segurança. E o melhor ainda é que você não vai precisar de muito tempo para meditar, não precisa ficar o dia inteiro meditando. Com menos de 5 minutos, você pode criar uma rotina para a criança começar a já experienciar os benefícios do Mindfulness. E aqui eu vou ensinar o básico para vocês, e se vocês quiserem se aprofundar, tá? Eu vou deixar no link fixo lugares, sites que vão detalhar melhor sobre esse tema. E alguns desses sites até oferecem áudios de meditação, vídeos e diversas atividades que também são bem interessantes, tá bom? Então, para não ficar só apenas nesses exercícios que eu vou passar. Esse exercício você pode fazer com uma ou mais crianças juntas, tá? Pode ser os irmãos, pode ser a família toda. Só que inicialmente eu peço para que você, como responsável, vá dando as instruções e vá observando. Depois você pode fazer junto, tá? Então, eu vou ensinar 2 técnicas de respiração. São técnicas pautadas na meditação, tá? E é uma técnica que você tem o foco na respiração, baseada no Mindfulness, e é uma técnica super simples. Então, assim, você prepara um lugar bem calmo. Não sei se vocês separaram hoje, Estou num lugar bem diferente. Aqui é o meu cantinho especial, é o cantinho que me inspira. Eu ouço os pássaros, de vez em quando vem um beija-flor aqui. Tem os passarinhos que vêm se alimentar, que eu deixo a comidinha para eles. Então aqui é o meu canto tranquilo, é o meu lugar calmo, tá? Sem circulação de pessoas. Você pode até colocar uma música instrumental de fundo, bem baixinha, ou uma música com sons da natureza. Isso se você quiser
né, deixar um clima mais relaxante. Aí você vai pedir para a criança se sentar de uma forma que ela fique bem confortável, tá? Pode ser numa cadeira, pode ser no sofá. O ideal é a cadeira, tá? O sofá, às vezes a criança fica muito solta, então uma cadeira com encosto é bacana. E aí você vai pedir para ela fechar os olhinhos e se concentrar apenas no ar que entra e no ar que sai, inspirando pelo nariz e soltando o ar que entra, tá? Aí você vai pedir para ela ir sentindo a sensação do ar que entra friozinho, né? Geralmente quando nós respiramos o ar entra frio, e quando ele sai quentinho. E aí o quanto que esse ar, quando entra, vai enchendo o seu peito, né? Então ela respira, enche o peito, sente essa sensação e depois sai esvaziando o peito. E aí, quando ele sai pelo nariz, ele vai sair mais quentinho, tá? Você pode tanto respirar. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz, que aí ela vai ter essa sensação de ar frio e quente. Ou inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? A cada inspiração, você vai contar mentalmente até 3. Para as crianças, você vai contando, ó. Inspira, conta até 3. 1, 2, 3. E a cada expiração você solta e conta até 3 também. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Isso você vai fazer umas 7 a 10 respirações, tá? E depois você vai fazer ela contar essa experiência, como que ela se sentiu, como é que foi parar para respirar, o que ela percebeu, né, quando o ar entra, quando o ar sai. Inclusive, essa técnica de respiração, tá? Sempre que a criança estiver agitada, sem foco, ansiosa, triste, com raiva, a respiração vai ajudar a trazer para ela um estado de calma e de autocontrole. Você também pode fazer esse exercício de respiração, você vai colocar ela deitada, tá? E aí você, na barriga dela, vai colocar um objeto pequeno, tá? Um objeto que não tire muito a atenção dela, tá? Porque aí ela vai olhar para o objeto e vai notar quando ele sobe, quando ele desce, enquanto ela respira. Na mesma contagem de 1 a 3, a cada inspiração e a cada expiração, tá? Então essa é a segunda forma de praticar a respiração consciente, pensando no Mindfulness e numa técnica de respiração e meditação, tá? E aí outras formas é treinar os sentidos da criança e da família, tá? Então nós vamos treinar a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar. E aí eu vou passar alguns exercícios que a criança entende como uma brincadeira, tá? E ela nem vai perceber que ela está meditando. Então, por exemplo, a audição. Você pode usar um sino, tá? Ou um violão, enfim, alguma coisa que faça um barulho, que ressoe esse barulho. E vai pedir para ela ouvir atentamente a vibração daquele som que você fez. Em seguida, você vai pedir para que ela permaneça em silêncio e levante a mãozinha quando ela já não ouvir mais o som do sino. Após isso, você vai orientar a criança para permanecer em silêncio durante 1 minuto e você vai contar o tempo, tá? E aí, nesse minuto, ela vai começar a prestar mais atenção nos outros sons que ela ouve, tá? Depois que o sino parar de tocar. E depois vocês vão se sentar, né? Um de frente para o outro, em círculo, né? Se for com mais crianças, e pedir para que fale todos os sons que elas notaram nesse minuto. Esse exercício ele vai ajudar a criança a se conectar com o momento presente, tá? E se acostumar com suas percepções mais sensíveis. Você também pode pesquisar, por exemplo, eu não tenho som. Aí fazer mais opções, mais variações para treinar a audição. Você pode procurar na internet som de animal, tá? Para a criança identificar que animal é aquele. Geralmente elas adoram adivinhar que bicho que é daquele som, tá? É bem interessante.
Inclusive, aqui em casa a gente faz até com os adolescentes e com os adultos, tá? A gente coloca aqui para criança, né? Porque, enfim, é uma brincadeira, mas adolescentes e adultos também, todas essas técnicas também pode ser feita com eles. Aí, para treinar o tato. Como é que você vai treinar o tato? Você vai escolher diversos objetos aleatórios, tá? Tomar cuidado para não ser um objeto que corte, que machuque ou que tenha algum tipo de ponta. Por quê? Porque ele vai ser manuseado. Então, assim, você vai escolher esses objetos sem a criança ver, tá? Aí você vai colocar uma venda nos olhos dela e vai dando um objeto de cada vez na mãozinha dela. Então, ela vai tatear, ela vai sentir, aí você vai perguntando, né? Se é frio, se é quente, se tem cheiro, né? Se ela sente se é liso, se é áspero. E aí você depois pode até inverter os papéis. Então aí depois ela dá objetos para você adivinhar. Elas realmente vão adorar, elas adoram, tá? E a visão, você vai fazer um safari ou um passeio de atenção plena. O que é isso? Você vai escolher um lugar. O ideal é um lugar com uma paisagem natural, né? Eu gosto da paisagem natural porque ela tem mais detalhes, vai ter coisas que vão vir aleatoriamente sem você, né, esperar. E aí você vai pedir para ela perceber a maior quantidade de animais, ou cores, ou insetos, tá? E aí você vai invertendo, intercalando essas ordens, né? Para ela ir mudando o foco de atenção para outras coisas. Quando você sentir que está esgotado, que ela falou todos os animais, então fala agora as cores. Isso vai ajudar ela a prestar mais atenção onde ela está, né? No que ela está fazendo. Então, depois vocês vão sentar e vão anotar tudo o que elas viram, tá? E esse exercício, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a criança foque no objetivo, tá? Porque você vai dar uma instrução para ela, né, dentro daquele passeio, que é observar e prestar atenção no que ela está vendo. Caso vocês não consigam sair de casa, não tenha um lugar assim, né, que tenha essa natureza, enfim, você pode fazer um ambiente da casa, por exemplo, no quarto, na sala, na cozinha. Geralmente as crianças passam a anotar coisas que elas nem sabiam que tinham dentro da casa. Então é bem interessante e a mesma coisa, depois anotar tudo que ela viu naquele ambiente, tá? Treino do olfato. O que você vai fazer? Vai dar algo perfumado para a criança. Pode ser inicialmente olhando, sentindo, né? Então pode ser uma folha de hortelã, uma flor, uma essência, um perfume. Ela vai ver o que ela tá segurando, né? Mas você vai pedir para ela fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, os sentidos ficam mais aguçados, tá? Então você vai pedir para ela fechar os olhos, para ela respirar aquele perfume e vai concentrar toda a sua atenção apenas no cheiro, tá? Depois ela divide essa experiência, tá? Com você, como é que foi, o que ela sentiu. E pode ir mudando os cheiros e também colocar a venda nos olhos para ela adivinhar. Então, café, chocolate, dá para você colocar um monte de coisa assim para brincar de adivinhação também. E essa técnica, ela pode ser uma ótima ferramenta também para o controle de ansiedade, tá? Porque se você pega uma fragrância calma, você respira, você também automaticamente está fazendo a respiração através de algo gostoso e seja agradável ao seu olfato, tá bom? O treino do paladar, tá? A criança ela vai degustar de uma forma bem lenta, por exemplo, um chocolate, uma fruta que ela goste, um biscoito, e ela vai descrever cada sabor, se é azedo, se é doce, qual a textura que tá na boca, a sensação do sabor. E ela vai comer aquilo como se fosse a primeira vez que ela estivesse comendo aquilo e como se fosse o último pedaço, aproveitando e saboreando da melhor forma possível, tá? Inclusive eu fiz aqui em casa na Páscoa com meu marido e com meu filho. A gente comprou uma caixa de bombom e a gente tinha que adivinhar que bombom era aquele com os olhos vendados. Foi bem gostoso porque a gente conseguiu saborear muito melhor o chocolate. Geralmente quem tem compulsão alimentar come por ansiedade e nem sente o gosto, mal mastiga, tá? Então isso também vai fazer com que a criança trabalhe compulsividade, né, a paciência, aprender a saborear,
né, aquele gosto. Isso eu vou te falar, meu filho adolescente foi super bacana. Como eu falei, não tem idade, isso com qualquer idade, mas as crianças adoram. E daí você vai com os olhos vendados, né, tentando adivinhar, né, pode ser bombom, aqui o meu filho também gosta daquelas balas com sabores, né, então jujuba, aqueles confeitos, né, que tem sabor de fruta. Aqui ele também gosta do azedinho, a gente colocou uns azedinhos no meio cítricos, né, então é uma brincadeira gostosa e pode ser numa hora de dar uma sobremesa, né. Daí ela vai ter essa degustação consciente e sentir todos os sabores, né, que ela está tendo ali e aproveitando aquele momento, concentrada na alimentação. Tá? Isso você pode fazer com almoço, com jantar, enfim. Use a imaginação. E a percepção do corpo, tá? O que você vai fazer para a criança ter uma percepção do corpo? Ela vai entender que o corpo dela, quando se agita, ele se comporta diferente de quando ele está calmo, tá? Então a ideia é fazer com que a criança pule para cima e para baixo por 7 vezes. Então ela vai dar um pulo, 7 pulos, tá? E em seguida você vai pedir para a criança se sentar e colocar a mãozinha no coração. Então você vai pedir para que ela feche os olhinhos e vá sentindo os seus batimentos cardíacos, tá? E vai sentindo também como que tá a tua respiração e tudo que ela nota no corpo. É importante você fazer antes ela perceber o coração dela quando ela está em repouso e depois pedir para ela dar esses pulos para depois sentir a diferença. E aí ela vai entender que em alguns momentos o coração dela acelera, em outros momentos o coração dela está mais calminho. E aí, por exemplo, eu recomendo fazer esse exercício de percepção do corpo e logo em seguida você ensinar ela a acalmar o coração através dos exercícios de respiração, tá? Então, por exemplo, ela dá os pulos, né? Então primeiro ela sente antes o coraçãozinho dela, a respiração, depois ela dá os pulos. Faz esse exercício, põe a mãozinha no coração, a percepção, e aí ela vai ver a diferença. Depois você vai ensinar ela a acalmar o corpo, tá? E aí você vai pedir para ela fazer aquela respiração do primeiro exercício, tá? Ou deitada com um objeto na barriga, ou sentada, né? Sentindo o ar entrar e o ar sair, até ela sentir que o coração dela tá voltando a bater mais devagar. Esse exercício, se a gente for pensar, tá? Quando a gente vai simular uma ansiedade, a gente corre, a gente dá voltas, porque a ansiedade faz o que com a gente? Justamente isso, taquicardia, transpiração, uma série de coisas que o nosso corpo vivencia quando nós estamos estressados, nervosos, com raiva e ansiosos, tá? Então, quando a criança perceber, se sentir agitada, nervosa, estressada, com raiva, ensina ela a perceber o quanto que a respiração é capaz de acalmar o coraçãozinho dela e os sentimentos e as emoções dela, tá bom? E aí tem também o exercício de todos os sentidos, né, que é pedir para a criança ativar todos os seus sentidos, né, como se ela fosse ativar o seu sensor aranha, né, o Spider-Man, para perceber tudo que rodeia ela. Então ela vai prestar atenção em todos os sentidos de uma vez, então o que ela ouve, o que ela toca, o que ela vê, o que ela cheira, o que ela experimenta, o que ela sente, tá? E aí você vai determinar um período, que pode ser durante 5 minutos, até 1 hora, uma manhã ou um dia, tá? O importante é a criança estar atenta aos seus sentidos e ela aprender a identificar tudo o que rodeia ela. Depois você vai pedir para ela focar apenas em um sentido e ir falando o que ela percebe, tá? Isso acaba virando uma brincadeira, né? Então, por exemplo, você fala assim, agora só o que você ouve, agora só o que você sente cheiro. E aí você vai intercalando cada sentido, ajudando ela a focar e a se desprender daquilo. E isso vai fazer com que ela treine seu autocontrole e uma atenção seletiva, tá? Eu tenho diversas técnicas para ensinar, inclusive tem algumas de repetir algumas palavras ou frases, então amor, saúde, paz, alegria, ou frases, né, sou uma criança cheia de luz e amada, enfim, a repetição das palavras também coloca a criança em um estado meditativo.
Você pode também trabalhar com imagens mentais, lendo um livro, mudando que seja de acordo com a faixa etária, tá? Algo simples que dê uma sensação de relaxamento e a criança vai se colocando naquele personagem, como se ela fosse a personagem, né? Então, pede para a criança deitar num lugar confortável, aí ela pode deitar, fechar os olhinhos e imaginar cada cena como se ela estivesse dentro daquele livro. Então, por isso que é importante selecionar bem o livro, tá? Antes de você colocar, para você, de repente, não escolher um livro que vai dar uma sensação de incômodo nela, de medo, enfim. Ou ela pode escolher qual personagem ela quer ser e você vai ler numa voz suave, pode colocar uma música relaxante, alguma fragrância calmante, né? Dentro daquele ambiente. Então, assim, eu acho que eu me empolguei, eu espero de coração, assim, eu faço Mindfulness, ele tem sido muito bom na minha vida, né? Inclusive eu já faço naturalmente e acho que é muito importante a criança desde cedo, né? Essas crianças estão tão conectadas, ter acesso à meditação de uma forma divertida. Eu espero que esses exercícios realmente tragam benefícios, todos eles que a gente falou no início do vídeo, né? A você e a sua família. E assim, eu peço para que você compartilhe as suas experiências, as suas dúvidas nos comentários, tá? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você realmente ama e deseja maior bem-estar familiar e emocional. Um abraço, até o próximo vídeo, tá? Eu vou trazer nos próximos vídeos algumas sequências sobre birras, então não fique de fora. Eu vou trazer diversas informações e dicas que vão ser úteis no processo de compreender a criança e lidar com a fase das birras, tá bom? E eu estarei no chat ao vivo toda segunda-feira às 20 horas, tá? Durante as estreias dos vídeos. E se você quiser compartilhar suas experiências, eu te espero lá. Um abraço!